Graça e paz, irmãos. Bem, não sei se tu está escutando isso agora de manhã ou de tarde, mas hoje eu vou contar meu testemunho para vocês. Meu testemunho, digamos que não seja daqueles mais pesados, mas também não é daqueles mais leves. Meu testemunho parte mais impactando o lado espiritual nosso. Meu nome é Lucas Henrique Pereira da Trindade. Atualmente tenho 18 anos. Estou gravando isso aqui no dia 15 de agosto de 2014. Sou natural aqui de Goianésia, Goiás, que fica nessa região de São Patrício aqui, Goiás mesmo. Moro aqui praticamente toda a minha vida. Morei somente 3 anos fora, porque meu papai trabalhava para uma empresa que prestava serviço para outras, mas depois voltei. Desde o início eu gostava muito de música, sabe? Mas quando era rock. Comecei com um rock mais levezinho. Bandas mais calmas, assim como Guns N' Roses. Essas assim mais calmas. Aí, depois que eu voltei para Goianésia, digamos que eu continuei escutando, eu senti um vazio, sabe? Eu queria chamar a atenção em algo das pessoas, mas eu não sabia o que fazer. Aí até que eu pensei, cara, acho que eu vou virar roqueiro, sabe? Eu virei roqueiro. Roqueiro é algo assim que a gente pode pensar até que é normal, sabe? O cara vestir algumas peças pretas, usar umas pulseirinhas e andar na rua à toa. Beleza, virei roqueiro, né? Depois eu arrumei umas amizades, eu andava com eles. Até aí tava tudo bem, né? Tudo normal, não tinha nada mudado na minha vida. Após um tempo, conhecendo mais bandas, mais algumas amizades, conheci mesmo um testemunho que eu vou falar o nome taxado mesmo. Eu não vou temer nada não, porque a gente deve trabalhar com nomes. Eu conheci uma banda chamada Black Label Society. Na época eu tocava violão. Aí que meu sonho de tocar guitarra aumentou, cara. Eu tinha muita vontade de tocar guitarra, porque não é que eu adorava o Zakk Wylde, mas assim, o Zakk Wylde era o vocalista e guitarrista solo da banda. Eu tinha vontade de aprender a tocar igual ele, porque eu achava legal, sabe? Todos os likes, tudo que ele fazia. Aí continuei escutando. Depois eu conheci uma banda chamada Pantera. O Pantera era uma banda assim que ficava entre o death metal, sim, um pouco de death metal, thrash e heavy metal, porque as bandas do metal assim no exterior e também no Brasil, elas ficam variando entre esses estilos assim para ficarem como o metal anda, né? Porque assim como o pastor Juliano Som disse, a cultura pop, ela busca agradar. A cultura metal também busca agradar os metaleiros, os headbangers e os roqueiros. Eu de início era roqueiro, aí depois eu conheci o Pantera e outras bandas. Eu tive umas amizades mais fortes, comecei a montar minha primeira banda. Nós íamos montar o King Schools, que a tradução significa Rei Caveira. A gente tinha um líder dessa banda, né? Que pra ele acho que é melhor não citar o nome porque é pessoa, né? Eu só vou citar o nome das bandas mesmo que eu era influente. Aí eu escutava bastante nessa época Iron Maiden, né? Por causa desse líder que a gente conheceu ele. Esse cara foi o que me influenciou bastante. Esse cara já foi, se não me engano, assembleiano, ele já foi evangélico, depois se desgarrou da igreja e ficou naquela vida de roqueiro, né? Ele não se considerava headbanger, mas ele se considerava roqueiro. Já eu queria me tornar headbanger, porque eu senti que as pessoas meio que me adoravam, sabe? Em alguns aspectos. Meu cabelo já estava crescendo, minhas roupas já estavam diferentes, meu modo de andar, meus comportamentos, minha conversa, tudo já estava diferente. Mas aos poucos eu reparei que a minha cabeça estava ficando com uma dorzinha, uma agonia que ficava dentro dela, que ela não saía, sabe? Isso é um dos primeiros presentes que Satanás dá pra gente. Porque Satanás dá com a mão e depois arranca com as duas. E ele arranca com força, ele não arranca calmamente.
Mas nessa época eu não sabia de nada, eu tava vivendo aquela vida de forma normal, sem problema nenhum. Após isso, com aquele projeto deles lá, eu arrumei umas inimizades e parecia que quanto mais eu ia me afundando e perdendo certas amizades dos outros, no metal eu ia crescendo. Eu reparei agora, porque eu tinha uma guitarra Stratocaster, que eu comprei minha guitarra depois de um tempo, né? E depois eu comprá-la, passou um tempo, ocorreu uns problemas, eu comprei outra. Eu achei um cara aqui na minha cidade que tinha uma Flying V para vender, eu tenho ela até hoje. É uma Strindberg, uma guitarra importada, modelo Flying V2, toda preta com escala de dente de leão, né? Aquela escala metal mesmo. Aí nessa época o metal cresceu mais em mim. Eu me tornei headbanger mesmo. Meu cabelo ainda não estava alisado, como as pessoas me viram, como na época que eu aceitei a Cristo naquele tempo. Mas ele já estava enrolado, já estava bastante grande. Aí eu estava seguindo aquela vida normal. Mas, amados, no mundo a gente não percebe o seguinte: a gente busca coisas por nossa vontade própria, pensando que aquilo vai nos dar felicidade, mas nós nunca encontramos aquilo que preenche o vazio da gente. Eu tinha um vazio tão grande, e eu já vi em muitos outros testemunhos isso. A pessoa tem um vazio que ela não consegue preencher. É aquele vazio interior. É aquele vazio que nada preenche. Eu tentei preencher com drogas, porque eu já fui usuário de maconha e cocaína. Tentei preencher com garotas, transei com algumas garotas. Mas é aquele vazio que a gente não percebe, mas hoje eu vejo que é só algo sobrenatural que preenche, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Deus. E eu naquela busca incessante por felicidade, assim, meio que em segundo plano, eu não buscava felicidade, eu tentava resolver tudo com minha própria mente. E aquela sensação de agonia não acabava nunca. Minha mente, que eu sentia uma agonia mesmo mental. E após um tempo eles me retiraram da banda, porque eu estava gravando uns vlogs, né? Vlog é aquele vídeo que você grava você falando. Eu tava fazendo um vlog sobre metal, sabe? Não é que eu criticava, eu falava a realidade mesmo, assim, das coisas. Aí houve um dia que eu falei algo sobre uma banda que os caras gostavam bastante. Aí deu que eles ficaram totalmente contra mim. E acabaram me expulsando da banda. O líder me expulsou. Praticamente todos da banda me expulsaram. Falaram um motivo lá, assim, dizendo que o estilo de música que eles iam tocar não ia precisar de 3 guitarristas. Mas eu acho que eles só aproveitaram aquela situação para me retirar da banda. Após aquilo, eu fiquei muito triste. Após aquilo, eu chorei bastante quando cheguei em casa. E naquela época eu pensei, eu vou me vingar. Vou montar a minha própria banda. Vou montar um som muito legal e vou superar aqueles caras. Vou colocar eles nos meus pés, eu pensei nisso. Aí eu já fui em busca de músicos. Aqui em Goianésia, músico para tocar metal é muito escasso. É muito difícil mesmo. Tu acha mais para tocar sertanejo, esses estilos naturais assim do Brasil. Estilos do exterior, como heavy metal, thrash, death, hardcore, punk, rock, esses estilos assim são bem difíceis de você encontrar músicos, graças a Deus. Isso significa que esse principado não está afetando muito aqui. Aí eu caçando músicos, eu encontrei uns assim que tinham interesse, mas só que não sabiam tocar ainda. Eu combinei com eles a gente montar essa banda, mas só que acabou que não deu certo com o tempo. Aí após isso, tinha uma banda aqui na cidade que se chamava Den Machine. Eu fui no ensaio deles, os caras tocavam bem, assim, em questões de metal. O instrumental deles era bacana, sabe? As bases e tudo, mas eu vi que era uma guitarra só.
o antigo nosso líder da banda King Schools, ele falou: tenta entrar no Den Machine. E como a gente não percebe, mas Deus usa as pessoas que muitas vezes estão no mundo para conversar com a gente não, eu não entendi. Ele me falou assim também no dia que me tirou da banda: ou caça uma igreja, de preferência uma igreja evangélica. E eu nem de moral para aquilo, porque eu tava muito triste, sabe, naquele dia. Aí após tudo isso que eu contei atrás, fui tentar entrar no The Machine, tava no ensaio, e eu já tinha conversado com alguns membros antes, assim, em segundo plano: ó, eu quero entrar na banda, eu quero participar, você só tem um guitarrista, comigo ficando junto, a melodia vai ficar composta, porque eu entendo um pouco de teoria musical. Eu sei que enquanto uma guitarra faz uma base e a outra sola, a melodia fica completa. Se ficar somente uma guitarra fazendo as bases e os riffs e depois ela vai fazer o solo sozinha, fica algo muito solitário, sabe? O som fica muito num plano só. Aí eles me falaram que não queriam no momento, porque ia ficar muito difícil para eles arrumarem esquemas de som. Creio que esquemas de som e também para viajar, porque eles queriam viajar e tocar fora. Aí eu, tudo bem, né? Eu não podia obrigar eles a me colocar na banda. Cheguei em casa, eu chorei. E nessa época, amados, porque eu nasci em um lar católico, e eu cria em Deus bastante. Eu falei essa influência católica que eu tinha porque eu acreditava em Deus e acredito sempre. Eu orava para Deus e toda vez que eu ia... Isso aqui é um resumo rápido que eu vou falar agora. Quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu orava para Deus e pedia: Deus, me ajuda a aprender essa técnica, me ajuda a aprender essa música. Tudo, amados, eu aprendi. Eu vejo que todo meu conhecimento, eu tô praticamente no nível de um guitarrista semi-profissional. Isso demora anos. Eu consegui tudo em um ano, orando praticamente toda vez que eu ia estudar e ensaiando quase todos os dias. Eu não desistia. Até que, por último, eu fui internar arpejos, né? Eu orei pra Deus também, mas isso aqui é algo que vazou agora, perdão. Aí após eu ter saído daquela banda, sim, não ter saído daquela banda, pedi a oportunidade, eles não terem me dado. Cheguei em casa e chorei e pensei, e orei, eu clamei: Deus, por que eles não me dão lugar nas bandas? Eles falam que eu toco bem, eles falam que eu canto bem, falam que eu solo bem, porque, modéstia à parte, quando eu achava um guitarrista, eu conseguia copiar o estilo dele, conseguia copiar a ritmilidade dele, as características musicais do cara. Eu conseguia aprendê-las. E eu tinha um dom, eu tenho um dom até hoje, que supondo uma pessoa toca uma música com a guitarra afinada em Ré ou em Dó, eu consigo transcrever a música para afinação em Mi. Eu nunca precisei trocar a afinação da minha guitarra. Eu sempre usei ela com uma afinação só. As pessoas, alguns encabulavam comigo: nossa, cara, mas você nem precisa dropar sua guitarra, que dropar é modificar a afinação. Eu falo: cara, não preciso. E com isso, eu esqueci de ressaltar a vocês que, como eu disse, toda vez que eu piorava meu meio ao meu redor, em metal eu crescia. Depois, antes de eu sair da banda que o nosso líder Jean estava montando, eu estava escutando Slayer, que é uma banda anticristo, né? Olha só, um cara que acreditava em Cristo tocando músicas anticristo. E também estava escutando bastante Sepultura e Slayer, duas bandas que tomam influência satânica direto no mundo espiritual. Eu também estava escutando Cradle of Filth, uma banda de black metal. Mas como o black metal já é um metal mais obscuro, né, eu pensava: não vou escutar muito black metal não, porque black metal tem coisa. Naquela época eu também escutava Oficina G3, né, que é um metal gospel. Eu confesso pra vocês, amados, todas as vezes que eu escutava Oficina G3, eu arrupiava todos os pelos do meu corpo. Eu sentia uma sensação de paz, sabe? Que eu vi que aquilo era de Deus, mas eu não queria ir pra aquele rumo, eu queria continuar no metal.
continuar naquelas coisas. Aí com continuidade aqui. Após ter saído daquela banda, eu tava aprendendo a cantar em gutural. Não sei se vocês sabem, mas gutural é uma voz que imita a voz de demônios. Uma voz rouca, bem estridente. E eu me recuso a cantar isso aqui, mas eu vou colocar. Um dia vocês ainda vão... Pesquisem na internet, vocal gutural. Vocês vão ver que coisa mais bizarra é aquilo. Então, eu praticamente era um metaleiro completo. Cantava, tocava e solava. Bebia. Eu já tinha parado de usar drogas. Por incrível que pareça, estando no mundo eu consegui largar as drogas. Mas eu não cheguei a viciar, porque eu também fumava cigarro normal assim. Eu resolvi largar tudo porque eu pensei, não, se minha mamãe descobrir que eu tô usando essas coisas, ela vai ficar muito triste. Melhor largar isso. Aí eu larguei. Gastei praticamente muito dinheiro com isso. Muito dinheiro mesmo. E nessa época, como eu não tinha nenhuma experiência espiritual, eu também estava conhecendo uma banda que se chamava Cannibal Corpse. O Cannibal Corpse foi uma banda que ela me fez chegar num ápice do metal assim mesmo, porque antes do Cannibal Corpse eu esqueci, teve o Megadeth. Megadeth me ajudou, que é a banda mundana, não me ajudou, perdoe-me. Estudando aquela banda me desenvolveu mais minha área dos solos. Meu contexto de solos, minha maturidade na guitarra aumentou quando eu conheci aquela banda, porque era uma banda de thrash metal que praticamente usava a guitarra inteira para tocar tudo. Naquilo lá minha idolatria cresceu demais. Eu idolatrava o vocalista que se chama ainda Dave Mustaine. E nessa idolatria imensa que eu tinha nele, uma vez veio algo que peitou de cara. Eu acho que aquilo foi a primeira vez que o Espírito Santo veio em mim, quando eu tava no mundo, e tocou, ó cara, e Jesus Cristo. Eu garanto que isso é verdade. Veio uma imagem que apareceu na minha mente aquela hora. Eu pensei, nossa cara, tô idolatrando demais esse cara. Olha só pra tu ver como que a pessoa no mundo vai ter experiência espiritual se ela tá afastada de Deus. Aí eu já parei com um pouco daquela idolatria, diminui bastante. Aí depois, naquela época eu já tava com o Megadeth e o Cannibal Corpse. O Cannibal Corpse, um manto de metal, aquela coisa satânica, já tava envolvido tanto em mim que houve vezes. Uma vez eu sonhei. Uma vez eu dormi no horário de almoço, né? Porque eu trabalho o dia inteiro. Eu dormi em cima do meu braço. Eu tava dormindo de lado, né? E minha mão tava esticada. E a banda Megadeth tem um mascote que se chama Vic Mishminhead, se eu não me engano. O primeiro nome dele era Vic. E esse Vic, no sonho, a mão dele apareceu e apertou a minha mão. Na hora que ele apertou minha mão, eu acordei. E eu já pensei, isso não tá certo. No meu interior, meu espiritual já pensava, isso não é bom. E sabe, eu sentia desde o início até depois uma sensação de sempre estar sendo seguido. Aquela sensação de agonia mental na mente. Aquela sensação de medo. Toda vez que eu ia dormir, eu guardava objetos pontiagudos porque eu ficava imaginando algo vir me matar. E pesadelos, às vezes, direto de alguns sonhos esquisitos assim, de vez em quando. Não tinha nenhuma lógica, nenhum sentido para eles. E até que um dia eu trabalhava com a irmã da comunidade evangélica Manancial, que é a comunidade que graças a Deus eu congrego nela hoje. E se for da vontade de Deus, eu vou ficar lá até o fim dos meus dias, em nome de Jesus, porque eu prefiro morrer do que largar a Cristo. Isso aqui não é balanga beiço não, isso aqui eu tô falando sério. E ela me convidou, vamos lá pro ID. Aí eu fui e pensei, cara, vou ou não vou? Eu fiquei meio em dúvida. Alguma coisa me dizia pra não ir, mas por outro lado eu queria ir, sabe? Eu
Graças a Deus, ela me convenceu, né? Ela falou assim: tu não vai fazer nada, vamos pra lá. Vamos. Aí eu fui. E lá eu encontrei a resposta e consegui encontrar um sentido para minha vida. Porque, em resumo, a gente pode dizer que a Bíblia ensina amor, ela te disciplina, te ensinando a forma certa de tu viver, tomando cuidado, sempre ficando alerta com tudo e entender o sentido da vida. Que o sentido da vida é tu caminhar junto com Deus. Porque em Gênesis mostra lá que Adão e Eva, a intimidade deles com Deus era tão grande, mas tão grande, que o próprio Deus ficava juntamente eles. Olha só para tu ver como a intimidade do homem no início era grande com Deus. E infelizmente, até mesmo com a Bíblia se universalizando, a Bíblia se tornando o livro mais vendido do mundo, as pessoas ainda menosprezam a palavra de Deus, a ignoram, pensam que é só um meio de vender uma falsa prosperidade e ficam vendendo e compartilhando essa ilusão para todos que querem ter algo. Amados, eu tinha uma fome de Jesus, eu tinha sede, eu tinha uma necessidade de ter um Salvador, mas eu nunca encontrava, porque eu achava que o metal era que ia me fazer aquilo. E graças a Deus não ocorreu nada disso. Talvez vocês devem ter pensado assim: nossa, mas o cara era metaleiro e nem queria fazer tatuagens. Eu queria sim. Até se vocês olharem no vídeo agora, vocês vão ver que eu queria tatuar essas que estão aparecendo aí. O selo Cowboys from Hell, Cowboys do Inferno, era uma marca da banda Pantera. Porque Pantera era uma banda de glam metal, um metal meio antigo. Aí depois que eles começaram a fazer músicas relatando coisas sobre o inferno, sobre coisas um pouco satânicas, eles começaram a ficar famosos. Porque no metal, se você espalhar a mensagem do diabo, tu fica famoso. Mas se tu for falar outra coisa, não vai. Porque o principado, as potestades que comandam o metal, de 100 bandas, elas erguem uma para ela ficar famosa e assim virarem ídolos. Porque eu tinha ídolos. O maior mal da minha vida foi idolatrar esses seres humanos que não são mais nada que eu. São somente seres humanos frágeis, que podem ficar doentes. O que mais me irrita no ser humano é ele se achar superior e esquecer que um vírus que nem ele pode ver pode matá-lo. Um mosquitinho pode picar ele e ficar com dengue e morrer. Eu quase morri de dengue uma vez. Eu sei o que é passar aqui no inferno. Peguei dengue 2 vezes na minha vida. A segunda vez foi dengue hemorrágica. E eu falo pra vocês, não é fácil não. Com tudo isso, continuando a passagem do Id, eu estava lá naquele encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus lá. E lá eu aceitei a Cristo. E eu te falo que a cada dia que eu passo é um dia lindo. Mesmo com todos os vales, mesmo com todas as provações, graças a Deus, eu vejo que vale a pena. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, e um dos versículos daquele capítulo, resumidamente diz assim: para que os outros possam viver, vale a pena morrer. Eu aprendi o sentido da vida através disso, a mensagem de sacrifício. Eu aprendi também que a gente tentava sempre entender o amor de Cristo. Por que Jesus se matou por nós? Não, na verdade não se matou, entregou sua vida a morrer. Por que todo aquele sofrimento? E estando com Cristo eu consegui chegar nessa resposta. Deus me abençoou grandemente com alguns dons espirituais.
me abençoou grandemente com dons espirituais, de acordo com minha caminhada, né, que eu fui caminhando aos poucos com o papai. E assim, amados, o que eu digo para vocês é o seguinte: querendo ou não, é difícil você abandonar tudo e ir para Deus. Não é uma coisa fácil. Bem-aventurados são aqueles que nascem em um lar evangélico e permanecem até o fim dos dias. Por sinceridade, eu não gostaria de dar esse testemunho, de ter esse testemunho, porque testemunho bom é aquele testemunho que a pessoa nasce com Deus e morre com Ele. Às vezes eu sinto vergonha em admitir as coisas que eu já fiz, porque eu já fiz. E não pensem que eram somente demônios do metal que me atazanavam. Até mesmo a pombagira também, ela vinha muitas vezes e me controlava. Digamos que eu me masturbava de uma forma não normal. Porque o certo é uma pessoa se masturbar somente com os órgãos sexuais. Eu me masturbava usando até meu ânus no meio. Eu falo isso aqui sem vergonha nenhuma, porque a palavra diz na segunda carta de Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é. Muitas pessoas falam que eu sou muito inocente, porque eu acredito demais nos outros. E eu acredito sim, amados, sabe por quê? Porque o Evangelho de Deus, assim como disse Paulo em Romanos, o Evangelho de Deus é o poder de Deus na terra. E eu falo que se uma pessoa quer seguir o Evangelho de forma correta, essa pessoa muda, essa pessoa se modifica, essa pessoa fica diferente em todos os aspectos, em pensamento, em presença, em carne, em tudo. Essa pessoa se modifica porque é da vontade de Deus. E outra coisa, não tentem, não fiquem buscando uma igreja que a doutrina caiba a você. Você que deve se mudar para o Evangelho. Eu te falo isso, eu te coloco esse desafio para você. Se você largar suas coisas e buscar o Evangelho de forma certa, você vai entender que aí você não vai só entender, você vai ver as bênçãos de Deus vir para você. E bem-aventurados são aqueles que encontram doçura nas palavras de Deus. Feliz é aquele que serve a Deus de todo o coração, toda a alma e todo amor. O primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se Deus ficar em primeiro lugar, tu vai alcançar a felicidade. Irmãos, todos que escutam essa mensagem, eu declaro a vocês que eu hoje sou feliz, continuo pobre. Claro, antes eu tinha sonhos, né? Eu tinha sonhos de ser famoso, viver de música. Hoje eu entendi o propósito da vida aqui. O propósito da vida não é só você ter dinheiro, ser feliz, transar com muitas mulheres, ejacular, essas coisas, sabe? Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é algo espiritual. É você ganhar aquele conhecimento. É você ter uma intimidade com Deus. Isso é o sentido da vida. Há uma palavra que eu já escutei uma vez, que a vida é para viver. Isso, está certo. Está bem resumida essa frase, mas está certo. A vida é para viver. Por isso, se por acaso alguma vez tu ficar numa situação assim, de querer que Deus te leve embora logo, eu não vou negar não, eu já fiquei assim. Eu queria, não, Deus, me leve embora. Eu queria ser arrebatado. Mas aí eu lembro, mas Deus me salvou. Foi da vontade dele ele me salvar. E é isso, irmãos. Que Deus abençoe fortemente vocês, assim como ele também abençoou. Lembre-se sempre, nós somos milagres de Cristo.
Estamos aqui hoje porque Jesus Cristo nos salvou. Se caso você quer fazer uma coisa aí na sua mente que eu tentando impedir você de fazer, faça. Isso é somente a sua carne tentando te impedir. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Este foi meu testemunho. Gostaria de pedir que, caso vocês quiserem compartilhá-lo, espalhe ele de forma que impregne bastante, porque a palavra de Deus ela tem que ficar expressa mesmo, sabe? E caso você vê uma pessoa que estiver virando roqueiro, ou headbanger, emo, qualquer dessas coisas assim, e você se preocupa com essa pessoa, se você ama essa pessoa, passe essa mensagem para ela entender que essa vida não é uma vida boa, sabe? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.